Graças e paz, eu sou o Pastor Aldo. Você vai assistir um vídeo agora de uma das nossas pregações. Eu espero que você seja muito abençoado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ser constantemente notificado de tudo aquilo que preparamos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Tudo bom com vocês? Hoje vai ser o dia de responder perguntas. As perguntas bem legais que mandaram. Talvez você se encaixe em alguma dessas respostas ou perguntas. E se você quiser fazer alguma pergunta, ano que vem vai ter vida amorosa novamente. Você vai poder, se expressar no ano que vem. Nós temos convidados hoje. Nós temos o pastor Cleito e a pastora Regina. Esse casal lindo. Quantos anos de casado? 22. 22 anos de casado, 4 filhos. Tem um pouquinho de experiência para compartilhar. Pastor Chloe e pastora Ana, quantos anos? 33. 33 anos de casado. Quantos anos juntos? Quantos anos juntos já? 35. O pastor Chloe é o homem das datas, tá? Sabe horas, dias. Ele sabe cada data importante, ele que decora. Então, 35 anos juntos, 33 anos de casado. Gente, eles têm mais tempo de casado do que a maioria que tem de vida. É. Quem tem menos de 33 anos? Levanta a mão bem alto, incluindo eu. É muita experiência, então, para compartilhar sabedoria. Às vezes a gente cai na besteira de falar, nossa, mas naquele tempo era diferente. Não, eram 2 pessoas se relacionando, se conhecendo. Então, nós temos muito, muito a aprender com cada um desses casais aqui abençoados, amém? Nós somos pastores Aldo, Giovanni e Rebeca. Em agosto a gente faz 5 aninhos de casado. Vamos entrar na alfabetização. E já temos 2 filhos, é que a gente deu uma acelerada aí na vida. Transem. Mas... sem proteção. Mas é isso que a gente tem visto. Na verdade, nós temos o privilégio de podermos ver muitos casais ao nosso redor, aconselhar. Então, nós aprendemos muito com isso também e nós queremos compartilhar com vocês hoje, beleza? A maioria das pessoas que mandaram pergunta foram os solteiros. Os casados, acho que já falamos de tudo no Só para Casados. Quem estava aqui no Só para Casados? Casado aí. Tá todo mundo de boa. Foi então top. A gente vai falar mesmo para quem mandou as perguntas. E a gente espera sanar algumas das dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá para a primeira. Primeira pergunta. Pergunta boa. Vamos lá. Como é o jeito certo de conhecer uma pessoa? Como é o jeito certo de conhecer uma pessoa? Porque tem gente que acha que já é chegar beijando, conhecer o corpo. Qual é a maneira cristã de conhecer uma pessoa? Pastor Cleiton, manda lá. O jeito certo para conhecer uma pessoa é conversando, relacionando, Botando o delegado atrás, detetive. se aproximando, porque assim, o relacionamento ele começa através de uma amizade. Para você ser um amigo, você precisa conhecer a pessoa, estar perto dela, saber com quem ela anda, para que isso possa ocorrer. Então eu creio que isso é muito importante. Assim ela vai poder conhecer essa pessoa. Se aproximando como amigo, aproximando de amigos em comuns, E não chegando beijando, né? Geralmente é sempre a pessoa que quer conhecer alguém é porque ela já tem um interesse. Ele tem um segundo interesse. Sim. Então, acho que ela tem que procurar alguém do círculo de amizade daquela pessoa e falar, eu quero ser seu amigo. Começar por aí. Oi, tudo bom? Vamos ser Tem que amigos? ensinar passo a passo, Claro. Os homens hoje têm problema com isso, É sério. Se for só com isso. Ouvimos risadas de mulheres. Porque até nessas perguntas, caso vocês não saibam, a gente vê quem perguntou, Aí a maioria é mulher perguntando assim, eu gosto do cara, mas ele não faz nada. O que eu faço para ele me notar? O que eu faço para ele me perceber? Exista primeiro. Eu acho que tem que estar próximo, pastora? Precisa estar próximo. Sonda. Vê onde ele vai,
Onde ele vai comer o lanche. Qual é a turma? Tá vendo que eu falei do detetive particular lá? É isso. Será que... eu acho que ele vai no picadinho. Eu amo sanduíche. E Vegetariano, eu né? creio que assim vai haver uma aproximação. Mas isso é sério, porque as mulheres hoje ficam esperando o príncipe encantado, e não existe, né? Chegar, bater na Rebeca porta. levou o último que tinha. Ainda tem alguns, mas está Acabou o escasso. estoque. Acabou o estoque. Pastores, conta pra nós como vocês se conheceram. Foi na igreja também? Ah, Então conta aí pra galera Na saber. balada agora. Conte pra nós amamos uma love story. na verdade, ela era filha do pastor, meus pais decidiram ir lá visitar a igreja, Olha essa história. e minha mãe era muito cupida. Uma ela- sogra cupida, E imagina. aí dizia para mim, para o meu irmão, falar assim, vamos lá nessa igreja, lá tem umas moças bonitas. Lá, filha do pastor. lá tem a filha do pastor. Mas só que ela queria que o meu irmão namorasse a filha do pastor, para ver se ela dava um jeito no meu irmão. Porque o meu irmão era Maldade com a filha do terrível. pastor. Era. E até que um dia nós fomos lá. E aí quando chegou lá, não foi nela que eu me interessei. Foi noutra pessoa. Olha aí. Só que quando eu fui saber, essa outra pessoa já era noiva. Falei, miô. Deu ruim. Não vai dar, não vai dar. Aí teve uma vigília, dia 24 de setembro de 1983. Caraca, pastor. Olha, você vê, foi numa vigília, hein, gente? Aí, ó, noite em Betel. Quem aqui vem na noite em Betel? Não vem ninguém. Esses meninos ficam jogando PUBG em vez de vir pegar a mulher Vai aqui, ter ó, sexta orar com de ela. julho. Agora em julho, só quero ver, hein? Passar frio lá. Vamos lá. E aí no dia 24 nós fomos, e aí nós fomos antes. Meus pais foram com os amigos e ela foi, e aí nós fomos antes, porque era uma fazenda nessa vigília. Ficamos lá. E papo vai, papo vem, mas aí eu achei que ela tinha dado bola pro meu irmão, já falei, "Ih, vai dar Tinha ruim." dado, pastora? Não. Aí Agora já era. Não. Vamos agora, só no vestido. Apesar que ele chavecava, né? ele era bom, ele Era uma família bom. de chavequeiros. Bom de lábia. E aí Mas eu pulei fora. E eles ficaram lá num laguinho que tinha lá, eu subi bravo, porque eles mexeram com alguma coisa minha lá, sei lá, jogaram alguma coisa minha. Brincando, que o E Clodoísio era molhou, muito tímido. molhou, acho que minha roupa, A alguma coisa camiseta assim. dele, a gente ficou Aí eu jogando. fiquei e bravo, quebrando o subi. Falei, bom, agora já deu ruim. Meu irmão, eu conheço a peça. rio. Já. Ele já deve Ganhou ter a parada. avançado o sinal Ô, pastor. vermelho, Quem amarelo. não tudo. sabe, o G, fica em pé aí, G, pra galera te ver. A maioria O das G pessoas é não o sabe. irmão mais novo do clube. Não é esse irmão. Esse é o Não rapa é do esse tacho. Não é esse daí, E não. segundo ele, isso é por ele diz que é o mais bonito, mas é ele, né? Isso é com ele ali. Mas ele é irmão do pastor Clodoilson também, uma bênção da nossa liderança também, muito bom tê-lo conosco. Na verdade, meu irmão é um ano mais novo que eu, o meu outro irmão. E aí eu sou o mais velho de todos. E aí eu peguei e subi, depois ela subiu, aí ficamos numa escolinha esperando, e ali eu escrevi uma frase, e aí começamos a conversar. Não, porque era deixa eu contar como que foi. tímido. Ele Detalhes. ficou emburrado lá nessa... Era uma escola, né? E tinha um quadro negro. E ele ficou lá, emburrado nessa escolinha lá. Ele era Isso com muito quantos anos sentimental. você tinha, Clô? 18? Tinha 18 anos, Eu 17? 16? 16. E aí, e aí ele começou a tocar violão. E eu fui lá ver o que ele estava fazendo, né? E ele tá sentado assim na carteira, assim, tocando violão. Ó, tem e habilidade. uma frase de amor escrita para mim no quadro. I love my life is you. Romântico! Era isso Em mesmo. inglês? A gente não tinha nada para fotografar, né? Não tinha celular, é. nada. Já pensou? Seria uma Ó, quando não recordação existia e o tanto. mural do Facebook, tinha o próprio mural lá escrito, né, bicho? Então, tava lá no quadro negro. Esses Facebook meninos- Mas você foi em sabia escrever, 2001. né, pastor? Porque tem uns Muito meninos que não bem. sabem nem escrever, bicho. Em português, não é nem em inglês, em português. E Mas quer que a escrevi menina em se Aí, inglês. apaixone. gente, nós Escrevi em ficamos, inglês pra viu? ela Aquela... ficar curiosa. Os meus filhos, quando nós contamos essa história, o Gabriel falou assim, mãe, Gabriel vocês tá aqui, ficaram, ó. tá? Você ficou com meu pai aquela noite, né, gente? Ficou assim, tá?
Rolou demos, beijinhos. né, um beijinho e coisa e tal, mas eu falei para ele, ó, Tchau. voltou para Campo Grande, não te conheço não, hein? Ela falou isso É mesmo. só aqui na vigília. É que essa vigília de fogo. E eu pensei assim, vamos ver se é só hoje. O que você falou, Clô? Eu falei, vamos ver se é só hoje. Ah, Pensei, tá, né? é. Não falei, eu só pensei. No outro dia, ela estudava ali no Maria Constância de Barros Machado, que é aqui na Cândido Mariano. Meu Deus, sabe tudo. E aí eu trabalhava na época no Bradesco, quando eu saía do banco. Trabalhava. Grava essa palavra aí. 18 no coração. Trabalhava, gente. Aí saí do banco e fui esperar ela na saída da escola, 5 horas. E aí quando ela desceu, eu estava com um Prestígio e um chocolate. Ah! Não tem como dizer E não, um bicho, com choquito, chocolate, né? velho. É um choquito, um prestígio Prestígio e um choquito. choquito. Todo dia isso. Cevando. Todo dia cevando. Foi loura parado. Foi um mês cevando. Porque todo dia ela descia falando, hoje eu termino com ele. E ela conta Hoje eu vou isso. falar pra para mim. ele desistir, né? Não tem... Mas- Hoje não vai dar, vou soltar ele na banguela e tal. Mas eu fui persistente. Mas não era um persistente chato, né? Ele não tinha essa questão de avançar, né? Era realmente uma amizade que estava se desenvolvendo ali. A gente conversava muito. E eu fui falando, poxa vida, esse camarada é diferente, né? Ele realmente é uma pessoa que acho que vale a pena investir. E valeu. E a Ana, na época, ela era muito ferida, muito machucada com o pai dela. Então, era um papo que rolava, era muito em relação a isso. Porque ela tinha muita mágoa, Muita muito revolta. ressentimento, muita Filha de revolta pastor. com a religião. E aí, na verdade, conversava muito sobre isso com ela, para ajudar ela a vencer essas coisas. A importância dela perdoar. Então, rolou Conversas muito papo assim. profundas, É né? Como verdade. conhecer? Você não vai conhecer falando, você viu tal meme no Facebook? Ai, você viu aquela série? Gente, esse tipo de conversa não é conhecer. Esse tipo de conversa é, tipo, trocar figurinhas. Né? É igual quando a gente estava se conhecendo. A gente só conversava sobre o nosso propósito de vida, que era sobre igreja, Isso mesmo. sobre experiências que a gente tinha na igreja, no seminário, ele morando lá. Então, se você quer conhecer, são conversas profundas que você precisa ter. E não simplesmente, o que você fez hoje? Ah, eu comi tal coisa, falei com fulano. Tipo, nunca vai avançar esse relacionamento. Mas isso Muito é interessante. vazio, né? É, isso daí. Mas quem tem a vida vazia, não tem nada para falar da vida. Mas quem tem uma vida ativa, trabalha, estuda, procura fazer da vida, ter um propósito, tem do que falar. Tem gente que não faz nada o dia inteiro, faz só bobagem, faz coisas fúteis, e quando vai ter uma conversa sobre o que você fez hoje? Ah, eu fui comprar o pão. E aí é um sinal de imaturidade para entrar num relacionamento, né? Então, enquanto você não tiver coisas consistentes para conversar, não é o tempo correto de Uma coisa entrar. que a gente conversava muito, por exemplo, ele lia um livro, né, e aí ele fazia os comentários daquele livro, eu também lia, né, naquela época, o Caio Fábio, né, estava no auge com Era com o crente livro. nessa época. Era crente, abrindo o jogo sobre o namoro, era um tabu falar sobre o namoro na igreja, né, e o Caio Fábio escreveu esse livro, Abrindo o Jogo sobre o Namoro. Então, a gente lia esses livros e aí a gente ia... E o que você faz? Você quer ir assistir filme na casa de fulano ou de fulana, e aí, de repente, estão transando aqui, rapaz, olha que coisa. Você não tem coragem de ler um livro, você é uma pessoa vazia, sua conversa é completamente inútil, você fala do Brasil, da seleção, você fala de coisas nojentas como Corinthians. Não Quem fala que do vai querer Corinthians. conversar com você, né? Cara do Clô. Você sabe que eu pergunto Eu o que os aprendi a jovens perdoar conversam? a fraqueza dos Quantos outros. anos, né, que eu tenho que perdoar nesse assunto? Não, basta o apóstolo. É, flamenguista. Mas vamos para a Agora o segunda, genro. vamos para a segunda pergunta, que é: aquela sensação de que nunca vai encontrar a pessoa ideal é normal? É. Próxima pergunta. É completamente Gente, normal. Quem é cara. casado hoje e um dia já teve esse pensamento? Ai, eu acho que eu nunca vou achar ninguém. Eu tive esse pensamento. Eu não, porque eu sou muito bom. Ai, não, você, você é muito mala. Gente, eu comecei a namorar o Aldo, eu tinha 22 anos. É nova.
E antes disso, eu já tinha tido um pensamento, meu Deus, será que eu vou encontrar alguém? Será que alguém vai ter coragem de encarar meu pai, né? Ficava pensando, meu Seu pai Deus. é tão brother. Eu lembro até hoje como que encarou. Vocês estavam lá? No aeroporto em São Paulo, Guarulhos. Foi, vocês ficaram tipo, Ele "Que foi que é esse?" atrevido mesmo, viu? Fui, não. Continuo. Eu Mas morava em Curitiba. eu cheguei a pensar, então é um pensamento normal. Só que esse pensamento não pode gerar em você uma fobia, né? Um desespero. Meu Deus, eu nunca vou achar ninguém, nunca vai achar. É verdade. Isso é um problema, porque às vezes esse tipo de pensamento faz você antecipar. E aí você pega qualquer curva de rio. Sabe o que é curva de rio, né? Só tem rosco na curva de rio. Então, Tranqueira. aí você vai e pega só sujeira, tranqueira, exatamente por causa desse pensamento. Jó 3,25 diz: o que eu temia me aconteceu, o que receava me sobreveio. Então, toma cuidado com isso. Tem medo? Na verdade, você tem que confiar em Deus e fazer a sua parte. Não fique esperando que vai cair do céu, não, que não cai. Você vai ter que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? Vamos lá, partes práticas. Não, Já falamos no falar aqui. início. Hoje eu vejo qual é o maior problema hoje da juventude, que as mulheres andam em bando e os homens também. E é o bandinho daqui e o bandinho dali. Então, e aí as Panelinha. meninas ficam juntas ali, olhando e dando risada, os meninos ficam do outro lado, olhando e dando risada, e ninguém tem atitude nenhuma. E aí todo mundo fica para titio e titia. E aí Isso é depois verdade. vai simplesmente fazer coisa errada. Pastor, só É verdade. dentro desse ponto, eu Então, me lembro... e o rapaz tem mais dificuldade de entrar no bando. de entrar no bando. O rapaz, geralmente, ele tem mais dificuldade de romper esse ciclo. A mulher ainda é mais atirada, mas o rapaz, meu irmão... E aí surge o terceiro grupo, que é o grupo dos Bambis, né? Os meninos tudo junto. Essa questão da iniciativa é muito sério, porque, no meu caso com a pastora, eu, na época, eu conheci a Regina, eu sempre gostei de dança, e sempre fui envolvido com isso. Então, no meu bairro, eu já era conhecido, né? Eu era o Iceman, muitas pessoas me conheciam. Sim, velho. É o cara. E aí... Dá uma demonstração, por que você era o Iceman? Tá, o Iceman era um nome de rua que foi me dado porque eu cantava rap e dançava break. Né? Então, eu tinha um grupo. E, assim, a Regina eu conheci na escola muito tempo, assim, antes de ser o Iceman. Só que ela era uma menina normal. Fala Mas logo a verdade. normal que ela eu era falo feinha assim. na época. Mas quando Eu não Essa aí quis nunca falar. foi feia, não. ela me foi apresentada, ela já Depois- era outra pessoa. E um belo dia, olha que Adolescência interessante. transformou. Eu estava saindo de casa, eu estava indo para a escola, para o colégio Henrique Cirilo, onde eu estudava. E de repente eu olhei aquela morena e uma amiga dela, que é uma loira, né? Eu falei, aquelas meninas eu conheço. Ah, elas estavam passando. Eu falei assim, oi meninas, vocês por aqui? Um olhou para o outro e falei assim, é. Falei, onde vocês estão indo? Ah, a gente está indo na casa de uma amiga nossa. Aí eu estou indo lá para o Henrique, bora? Né? Aí um olhou para o outro, vamos. Mal E sabia ela- que estavam indo ele descobrir onde que ele morava. na Olha só a verdade. iniciativa. Então, era um bando de duas, mas que tinha um propósito naquilo. Não é verdade? Então, assim, gente, né, não me achando não, mas não foi eu que fui atrás da pastora. Ela achou o bombom aqui. Diamante negro, diamante negro. Faz muito tempo que ele queria falar isso. Brincadeira. Mas, assim, a Regina, ela sempre foi uma mulher de atitude mesmo. Não por causa da minha pessoa, né? Mas em tudo que ela fez, né? Ela que deu início a tudo, né? Hoje, louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pelos meus filhos, mas quem deu início a tudo, a isso, eu falo de família, foi a Regina. Ela que deu o pontapé inicial. Outro ponto, eu estava na Afonso Pena. Gente, eu não era crente, tá? Então eu estava no carnaval da Afonso Pena e vim aproximando uma menina magrinha junto com Regina. E a menina chegou e falou assim, você que é o Cleito Margarida? Eu falei, sou eu. Eu vou te apresentar uma amiga minha. Eu falei, quem é? Regina, tá aqui. E me apresentou, ela tinha um cabelão preto assim, eu falei, uau. E ali Deu aquele frio na espinha. eu me apaixonei. E depois desencadeou tudo, né? Mas a iniciativa acho que tem que acontecer. Teve que encarar meu irmão, porque Gente.
né? Essa parte pula. Sempre tem alguém para você encarar. Se não é pai, é irmão mais velho, é alguém que você vai ter que E romper. mulher, se o homem não conseguir encarar isso, esquece. verdade, Nada esquece. mais a vida ele Pastora, vai conseguir encarar. pra mim foi muito difícil encarar o negão, porque Olha o aí, irmão homens. dela era um marreta de negão. E aí, ela falou assim, meu irmão quer falar com você, você tem que ir lá em casa. Eu falei, sério mesmo? Você tá de brincadeira. Eu falei, mas eu vou lá encarar o negão. E eu não conseguia dormir. Eu chamei um colega meu, o Leandro. Aí eu peguei o ônibus assim, eu fui macho. Eu peguei o ônibus, eu desci, eu falei, ô Leandro, onde tem um bar aqui? Pra quê, Cleiton? Vou tomar uma pinga ali, filho, porque... Por isso eu fico meio bêbado, é sério? Eu entrei no bar, olha que loucura. Eu falei, filho, me dá um lavrado aí, que o negócio... Não tinha o Espírito Nervoso. Santo ainda. Não tinha Espírito Santo. Tudo isso que eu estou contando aqui, eu não tinha Jesus, gente. Mas, mesmo assim, né, eu fui, encarei o Black lá, o negão. O Black? Né, e trouxe essa negona para ficar comigo. Então, isso faz parte da vida. É ter atitude, é ser feroz na hora que tem que ser. Mesmo diante dos problemas, da dificuldade, homem tem que ser homem, tem que ser macho. Se você tem um olhar para alguma menina, pense, você vai cuidar dessa moça. Você vai construir uma família. Então, não tem aquela de ter medo. Tem rapaz que tem medo, né? Ai, será? Gente, vai para cima. Com santidade, é claro. Na Que conversa. que as coisas acontecem. E o não você já tem, meu irmão. É. O não você sempre vai ter. Só falta humilhação. Então, você vai... Se você for receber não já está Não, garantido, você já não. tem, vai, Então, só lá, falta a meu irmão. humilhação. Encara, Leoa. O cara que não tem coragem de ir pra cima de uma menina, ele vai abrir isso que brecha eu pra um tinha... cara em cima Não, dele. E é isso. Eu tinha muito esse pensamento comigo também. Ao mesmo tempo, eu era muito racional. Então eu falava assim, gente, o cara vai ter que ser macho para encarar meu pai. Mas eu só preciso que um encare. Então, se é para ser, ele vai encarar. Né? Então, se a pessoa não conseguir tomar essas atitudes de chegar, conversar com você e conversar com seu pai, gente, quem é? É um projeto de homem. Então, mulher, desencana. Ok? Vamos lá para a terceira pergunta, perdão. Menino que eu gosto fala que não está preparado para namorar, mas tem atitudes de namorados. Temos atitudes de namorados. O que eu faço? Dá um pé na bunda dele, mano. É verdade. Vai, Ele pastora. É um babaca. Se ele não tem atitude, né, tem que descartar. Né? Descarta. Descarta, porque já está demonstrando o que o camarada quer. Né? Não quer um relacionamento sério. Então, é isso que eu fico indignada. É brincar com o sentimento dos outros. Ninguém merece isso. Tá? As meninas, elas são mais afetivas, sentimentais, então você não tem o direito de brincar com o sentimento das pessoas. Ninguém, né? Mas geralmente a gente vê mais isso, as meninas sofrendo com isso. O camarada vai, né? Parece que vai dar certo e toda aquela empolgação e de repente do nada, né? Então, nada é nada. Não dê nem esperança. O cara Não que não dê tem coragem de te esperança. assumir, meu irmão, ele não é um cara, não. Ele é uma menina disfarçada. E assim, mulher, se você está tendo atitude de namorada para um cara que não quer assumir um namoro, ele nunca vai assumir, porque ele já tem ali você. Para que ele vai ter a responsabilidade de assumir? Isso se ele já não estiver tendo o mesmo tipo de atitude com outra mulher. Né? Porque muitos casos acontecem. Geralmente. E essa questão de ser sério com os sentimentos dos outros, realmente é muito sério, porque tudo que você planta, você colhe. É uma lei irrefutável da palavra de Deus. Você plantou, você vai colher. Pode esperar. Vai chegar no tempo da colheita. E isso foi uma coisa que desde cedo eu já pensei. Falei, eu não vou namorar ninguém, porque eu sei que o dia que eu for namorar, eu tenho que casar. A Ana foi minha segunda namorada. Namorei uma pessoa, 2 meses, conversei com ela, não dá, você não é a pessoa. Para mim, ela era 2 anos mais velha que eu, mas ela que insistiu e acabamos começar um namoro, mas eu era sempre fui muito tímido.
Muito mesmo. Depois Deus foi me libertando no processo, tal. É mesmo? Mas eu tenho uma história. Eu tenho uma Eu história. casei com ele por causa disso. Tem um Eu tenho uma Essa é história. pastor. Só para ter uma história. Eu estava na sétima série. E aí tinha a Tânia, a menina mais linda da sala. Onde essa memória vai, né, gente? Aí, pensa num mulherão, cara. Sétima série. Era E pra ela estar no aí, primeiro ano 13 já. anos. Tava aquela brincadeira Tem uns 2 de anos. figuinha, né? E aí o Claudinei pegou e ganhou dela. Claudinei, quem é a Claudinei? E aí ganhou dela lá, e aí deu a hora do recreio, eu tô saindo da sala assim, ela parou na porta, pôs a mão assim, ó, o Claudinei falou que eu tenho que te dar um beijinho. Você aceita? Irmão, eu travei. Eu travei, a minha mente foi a mil pensando assim, Por onde 2 escapa? copos não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, onde que eu acho uma brecha para sair dessa porta? E eu travei assim e falei assim, não! E consegui passar. E passei por ela e vazei. Falei, tô lascado. Como que eu volto para a sala de aula agora? Não quis beijar a menina mais bonita da sala. Mas depois voltei, tinha que voltar, né? Fiz de conta que não era nem comigo. Mas eu era assim. E aí a Ana foi a minha segunda namorada. A gente estava falando então sobre isso, essa questão do homem, muitas vezes, ele precisa de um empurrão para ele tomar atitude. Né? Não Aldo devia ser assim, né, Giovanni, pastora? não devia ser assim, Não devia. mas, né? Aldo Mas- Giovanni, aqui, ó, quando a gente estava só se conhecendo, Tem muito nós homem éramos Nutella. amigos, muito homem Nutella. A gente estava só se conhecendo, tinha uma conversa, os dois já sabiam que existia um sentimento, mas também outras meninas achavam que ele tinha um sentimento por elas. Estavam enganados. Estavam enganados, né? E aí eu falei, olha, eu não vou continuar sendo uma ovelhinha do seu aprisco. Porque muitos homens fazem isso. Pastoreio errado, né? Tem várias mulheres, mas estava pastoreando errado. Tem várias mulheres que podem ser uma possibilidade, então eu vou ficar cozinhando elas. Isso é errado, tá? É errado, é muito Aldo errado. Giovanni já pediu perdão para Deus por causa disso. Mamãe mandou. Tipo isso, sabe? Aí se essa fulana não quiser, eu já tenho a outra aqui. Isso é feio, isso é errado. É feio. Tá? Igual eu falo pro Levi, isso é feio. E aí eu falei pra ele, falei, olha, eu não vou continuar. E eu falei exatamente assim, eu não vou continuar sendo mais uma ovelhinha do seu aprisco. Se você quiser, a gente vai namorar. Se não, tchau. Eu Isso. falei pra ele isso. E eu realmente tinha isso dentro de mim, porque algumas mulheres falam e depois não vão ter atitude, né? Porque Só vão pra ficar, ai, ameaçar, tava né? brincando. Não, eu falei, e ele, aí no dia seguinte, ele falou com os pais dele, e aí na semana seguinte, uma semana ele estava lá em São Paulo, me pedindo em namoro pro meu pai. Em uma semana o bichinho se aprumou. Mas por quê? Porque de uma Se eu mulher de continuar- atitude. Exato. Se eu continuar assim, ai, eu prefiro falar com ele Aceitando aquela assim, situação, né? do que, ai, vai que, é melhor vai que não, do que esse negócio de ficar nessa embromação. Sendo enrolado. É. Eu fiquei muito tempo sendo enrolado. E Seu eu... cara de pau. Deus me ajudou, me deu força para enfrentar essa pessoa. Deus teve misericórdia da Meus sua sentimentos que estavam sendo machucados. E Deus me deu vitória. Amém, igreja? Gente, mas vou falar para vocês. O pastor Aldo, ele foi corajoso mesmo, porque ele não marcou não sei se foi ele que marcou ou se foi o apóstolo que marcou. Foi ele que falou que queria ir lá em São mas Paulo. o ele falar com o apóstolo foi quase que diante de uma caravana toda para Eu estava Israel. indo para Israel. Né? Marcaram lá no aeroporto, o apóstolo só cutucava a gente e falava, diz que ele vem, vamos ver se vem mesmo, né? Porque ele morava em Gente, Curitiba, pra quem não sabe, né? Ele morava em Curitiba, ele ia pegar um voo pra São Paulo, e ele foi de avião e voltou de ônibus, né? É. Foi só pra pagar uma pressão, assim, né? Não, é porque era o que era mais... Foi no porque, assim, aeroporto de... eu peguei um de voo Guarulhos. que foi tipo uns R$180 de Curitiba Era para barato, São né? Paulo. Aí pra Passou voltar, o eu tava dia. uns 500 conto. Eu falei, você tá doido? O ônibus era 50 conto. Eu falei, vou voltar de ônibus dormindo. Foi só passou o dia e já voltou Mas embora, enfrentou. né? Foi. E eu lembro que eu também ficava... Muitas pessoas E já saiu de perguntam. mãozinha dada. Mas é essa que é a questão, pastora. É. Ou tá namorando ou não tá. Não tem esse Isso negócio de mesmo. ai, a gente Sim, tá sim, não, orando. não. Exato. Você O cagou, desocupa morno muito. é perigoso. Eu morria de vergonha, né? Porque tinha 50 pessoas da igreja e ele já pegou minha mão e eu assim...
Eu não tava nem aí, meu irmão. Não conhecia ninguém. Eu não sabia que era do aeroporto, que era da caravana. Não tava... E aí, no ano seguinte, isso foi... Eu falei pro Clodois, o camarada é ousado mesmo, hein? Ó, tá desfilando com a Rebeca Clô, aí. você lembra no ano seguinte, eu viajei na caravana. Porque a Rebeca não podia, e eu que fui, como alguém que falava inglês. E aí, o ônibus inteiro, meu irmão, a gente tá de olho em você, viu, cara? O que você quer com a Rebeca? Todo mundo dentro do ônibus. E aí, dentro do ônibus, lá a gente tinha um costume de alguém dar um testemunho e tal. Aí todo mundo que ia dar um testemunho falava assim, ó, então Deus tá abençoando a viagem e tal. E a gente tá de olho no áudio. A gente quer saber quem é esse cara. Então eu passei 15 dias sem conhecer ninguém, sendo testado por todos eles, cara. Todo mundo fazia um testezinho comigo assim, falava, que cara é esse, bicho? Pelo amor de Deus, cara. Mas eu não desisti, porque eu sou homem, eu sou macho, Foi aprovado. entendeu? Fui aprovado, sou macho alfa. E você aí, que não é macho porcaria de nada, vire macho, bicho. Porque senão o macho vai te achar. Sai fora, Meu Deus. cruz credo. Vamos para a próxima. Traumas passados. Não consigo me relacionar com ninguém depois de um noivado frustrado. O que fazer? Porque eu quero formar uma família, mas eu não consigo me abrir para um novo relacionamento. Pastor Clodoilson. Que eu terminei o noivado com ele. Teve um noivado frustrado Oh, também. meu Deus. Mas eu falo assim, a questão, eu acho que a primeira coisa para essa pessoa estar na igreja, busque ajuda. Você tem pastores, você tem pessoas, porque você está frustrado e provavelmente essa situação que rolou, provavelmente foi algo que marcou muito a sua vida. Eu falo, qual é a grande dificuldade de pessoas que às vezes se envolvem num relacionamento? Porque às vezes ela se envolve num relacionamento, mas ela não ficou num relacionamento superficial. Ela foi a vias de fato. E eu falo, não existe preservativo para a alma. Tá? Não existe preservativo para a alma. Você se relacionou com qualquer pessoa. São duas folhas, uma branca e uma azul. Colou, meu irmão. Quando tirou, tem partes da azul na branca, tem partes da branca na azul. Partes da sua alma ficou naquela pessoa, partes de você ficou em você. E esse é o problema. As pessoas se relacionam disso, entram estou noivo, entra para vias de fato, e aí o que acontece? Quando isso não dá certo, a pessoa fica frustrada. Por quê? Porque, no fundo, ela ainda nutre um sentimento pela outra pessoa, e é por isso que ela não avança. Há uma ligação porque ela de está alma, ligada... né? A alma dela está ligada a essa pessoa. Então, você tem que buscar alguém para te ajudar, desligar essa alma, você fazer uma oração, renunciando a esse relacionamento, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, e realmente começar a se abrir para um novo. Fala assim, não é porque eu fui ferido que eu não posso ir para um novo relacionamento. Então, mas isso é muito sério. O jovem, ele é muito inconsequente nos seus relacionamentos. Eles acham que o rapaz com 18 anos, ele está no auge da testosterona dele. A mulher, ela vai estar no auge aos 40. Ô, Glória, tá chegando? Então, aí você imagina o seguinte, ápice. é uma disparada muito diferente nesse processo. E os rapazes que estão aqui, eles vão sentir isso na pele. Quando chegar a sua esposa chegar nos 40, e aí você fala, pô, agora eu não estou dando conta do recado. Porque isso é real. É uma injustiça. Então, a Ana fala assim, isso é uma injustiça. Mas lá, quando você era jovem, também era uma injustiça. Então, mas o fato é que você precisa entender que, apesar disso, existe, já foi ensinado aqui, já foi ministrado, já falou muitas coisas, até sobre poluição noturna para os rapazes, mas o fato é que você precisa entender que você tem que se preservar para a sua esposa. Porque se você casa, você teve 3, 4 relacionamentos, você vai trazer esses fantasmas para o seu casamento, não tem como. Então Isso se não trate, né? Não é caretice, não, gente. Isso daí são princípios, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as consequências depois. E essas consequências, elas, muitas vezes, né, são dolorosas. Então, trazer essas consequências para dentro de um casamento, ter que acertar essas arestas, desembrulhar esses pacotinhos, né? Dentro de um casamento é bem complexo, bem complicado e bem dolorido, né? Então, essa questão de traumas tem que ser resolvido mesmo.
Tem que ser, porque senão você encontra uma outra pessoa, você sempre vai ficar com o pé atrás, porque você vai achar que a atitude que aquela pessoa está tendo com você era semelhante ao que o outro teve. Então, tem que buscar cura mesmo, e o Senhor, Ele tem cura para as nossas almas. Amém. E eu acredito que o medo, ele vai existir. Porque mesmo você recebendo perdão, confessando, sendo curado, você viveu aquilo. Então, não adianta você imaginar que vai esquecer, não vai esquecer. Né? As consequências daquilo que aconteceu vão existir. Só que você vai com medo mesmo. Você se abre, mas eu sempre falo que o momento de você entregar o seu coração é só no altar do casamento. Namoro, noivado, você ainda precisa se guardar. Então, às vezes você tem esse bloqueio porque você fala, nossa, eu não consigo me entregar de alma. Que bom, porque não é o momento certo. Né? Então, guarde o seu coração, mas vai com medo mesmo. Né? É porque a diferença entre o corajoso e o medroso é só uma atitude. Não é que o corajoso não tem medo. Tem medo e mas o medroso tem medo. age. Mas o medroso ele não tem atitude. O corajoso, a diferença é essa, que ele tem uma atitude. Mas ele está com medo também. O casamento assusta qualquer pessoa. Duas pessoas equilibradas que vão casar, elas têm um receio, porque as nunca pessoas viveram maduras, aquilo. na verdade, têm receio. Né? Sim. Quem é imaturo que fala, não, o amor vai nos Não, a sustentar. gente está apaixonado do meu ovo, rapaz. Olha aqui, ó. Como saber quem é a pessoa certa para casar? Essa é uma pergunta que o planeta Terra faz, certo? Todo o cosmo faz essa pergunta. Os Falava, seria tão mais perguntam fácil se Deus falasse, né? Você vai casar com fulano na data tal, vive sua vida até lá e tá de boa. Mas não é assim que acontece. Não tem esse negócio de... Fórmula. É muito complicado isso, bicho. Você dizer Sabe qual é o problema? que tem uma pessoa especial que nasceu... Isso aí é uma fantasia, tá? Isso para mim é uma fantasia. Mundo Disney. Essa questão de a pessoa certa não existe. Quem faz o casamento são duas pessoas. Entende que o casamento é uma instituição onde duas pessoas estão dentro desse casamento. E essas duas pessoas que vão fazer o casamento dar certo ou não. Agora, todo mundo que casa com esse pensamento, o que ele faz? Na primeira briga, casei errado, não era a pessoa certa. Porque tem essa fábula, esse pensamento corriqueiro aí na sociedade, que acaba destruindo muitos casamentos vão desviar exatamente por causa disso. Meu irmão, todo mundo passa por problema, todo mundo enfrenta dificuldade. Hoje eu estava ministrando lá no Encontro Revisão e eu falei para eles, falei assim, aí eu falando, um cara falou, estou no 5º casamento. E eu falei assim, esse é o problema das pessoas, porque quase todas as pessoas com quem eu atendo, que estão em 2, 3 casamentos, e que conheceram Jesus depois e vieram para Jesus, eles falam assim, se eu conhecesse Jesus, eu não teria separado da minha primeira esposa. Então, por quê? Porque todas são iguais, não muda. E todos são iguais também. São iguais, não muda. É verdade. Eu sou defensora das mulheres. Não, são tudo igual, não tem isso, porque quer dizer, fala assim, você já viu aquela frase, só muda de casa? Filho é tudo igual, só muda de casa, só muda de endereço. Casamento é a mesma coisa. Então, cai na real, não existe pessoa certa. Quer dizer, quem faz é você, porque quem aqui casou com uma pessoa que é igual a você dos casados? Levanta a mão. Não tem. É o oposto. Olha o Aldo, olha a Rebeca. Idêntico. Opostos. Os opostos se atraem. Quem já montou aqui quebra-cabeça? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? A gente está dormindo. Quem não levantou a mão é o próprio quebra-cabeça. Quem não sabe o que é um quebra-cabeça, levanta a mão. Só duas. Charles, e o resto que não levantou? Então, quebra-cabeça, você junta peças diferentes. Não tem como você montar um quebra-cabeça com peças iguais, são peças diferentes. Então, a gente é assim, você vai se relacionar com pessoas diferentes e é exatamente isso que vai gerar química. E você vai aprender que ele não é perfeito. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Estamos casados há 33 anos, até hoje eu ainda piso na bola em algumas coisas. Eu às vezes faço coisas lá em casa que eu duvido de mim mesmo. Sabe, tem hora que eu falo, vou pegar lá um negócio, caiu, derrubou. Esse dia eu fui pegar, para você ter ideia, semana,
Fui pegar, eu tinha um pote de Orégano. E eu ali na pressa para fazer o meu sanduíche lá, fui pegar orégano e peguei pela tampa. E ele mesmo deve ter deixado essa tampa aberta. E aí, quando só deu tempo de puxar assim, pá, espatifou. Eu falei, não é possível que eu fiz isso. E ele tenta esconder, sabe? Não, ela chegou e eu já falei, derrubei o orégano. Ela falou, veio pro grão, não, eu quebrei o vidro inteiro. Aí ontem ela queria comer um negócio com orégano. Você não lembra que eu quebrei o orégano? Eu tenho que comprar outro orégano. Então eu faço os negócios, então, e vai ser assim. Eu já estou com 53, chegando aos 54, você acha que vai mudar? Tem coisa que não muda. Depois que chega uma certa idade, não muda. Mas muitas coisas eu mudei. E mudei por quê? Porque eu amo ela. E ela mudou porque é verdade. E Muitas porque coisas existe eu uma mudei por causa aliança, né? disso. Porque muitas vezes não havia o sentimento. Amor é diferente de paixão, né? Mas muitas vezes, mesmo estando chateado, bravo, você vai continuar por causa de uma aliança que existe, né? É, porque E as dentro- crianças, elas fazem assim, igual Levi. Levi, a gente briga com ele, ele fala assim, não sou mais seu amigo. Não sou 10 mais seu amigo. vezes ao dia nós ouvimos Não essa sou mais frase. teu amigo. Eu vou lá no Falei- meu quarto ficar sozinha, porque eu não sou mais Falei, sua vai, amiga. filho, eu também não quero mais ser... Eu que não quero mais ser seu amigo. Aí eu falei assim, ó... Aí hoje ele falou comigo, eu não quero mais ser seu amigo. Falei, eu que não quero mais ser seu amigo. E a gente vai encostar o carro aqui, porque só anda no meu carro quem é meu amigo. Sua irmã é minha amiga, sua mãe é minha amiga e você não é meu amigo. Vai descer do carro e você vai andando. Aí ele, eu vou ficar sozinho? Aí a gente, sim, vou ficar com Jesus. Aí eu falei, você tá pronto pra ir andando pra onde a gente vai pro restaurante? Ele, não. Eu falei, você quer ser meu amigo? Quero. Pronto, aí já mudou. Criança é Volátil, assim. relacionamentos voláteis são com pessoas imaturas, né? Pastora. Dentro desse assunto também, tem aqui, casal, tem solução para quem casa errado? Tem uma Tem. cirurgia. Qual é, pastora Rê? Que não falou? Fechar os olhos, porque teve a oportunidade de abrir e fazer a escolha, Toma mas aí. depois que casou, escolheu, Canta aquela fechar música os da Ivete. olhos. Fecha e os olhos vai. pra não Vai. ver Pagar o passar preço. o tempo. Pagar Porque o se preço. casou errado, gente, não tem assim, ai, tadinho, casou errado, então Então, mas separa. qual que é a conclusão que a pessoa chegou para falar casei errado? Exatamente aquilo que ela... Né? E se É o iludiu. pensamento que eu acabei de responder. As pessoas casam com esse pensamento. É isso que você nem tem o que príncipe analisar. encantado. Não existe isso. É que a pessoa está passando por um monte de problema. Não era aquilo que eu esperava. Olha, eu quero dizer, não vai ser. Você vai casar e não vai ser aquilo que você espera, pode ter certeza. Porque é tudo bonitinho. Quando eu dou o curso de noivos, quando eu dava, né? Eu já chegava no curso de noivos falando assim, ó, estou aqui para dizer para você desistir de casar. Eu começava o curso falando assim, eu não estou aqui para fazer você casar, estou aqui para fazer você desistir de casar. Você pensa que essa pessoa bonitinha aí é tudo isso que você está pensando? Não é não. E eu rasgava o verbo com todo mundo no curso. E Por vários quê? casais chegaram, não se casaram mesmo, né? Separaram. Não casaram. Graças Por a quê? Deus. Porque as pessoas pensam, tá tudo bonitinho, porque uma das coisas que mais o namorado e a namorada faz é esconder garra. Fala, Porque pastor, quando fala, casa... Mostra Aí, as gente, garras. E olha aí, só. meu filho... As pessoas, pastor, elas pensam assim, gente, eu vou casar e vou ser feliz o resto da minha vida. Você completa. E O no- restinho. Nós temos que entender o seguinte, você veio de um contexto de família, É verdade, a família. e tem você veio de um outro, né? A outra pessoa veio de um outro contexto. Existem famílias que gostam de gritar, são desorganizadas, bagunceiras, enfim. A Outras gente são- não grita lá em casa, não. Outras, preste atenção, outras são super organizadas. Vou falar de mim. Na minha casa, a galera lá sempre foi de gritar, de bagunça mesmo, de sujeira. Era assim. Que nem eu. Regina morou Nem no minha educandário. família. Todo casal tem ela um morou no educandário. Quando a Regina foi morar comigo, ela percebeu que eu era um pouco relaxado, para não dizer muito. Então, nós tínhamos uma discussão por causa das questões de casa. Toalha, E era tênis, complicado cueca. mesmo esse relacionamento. Só que é o seguinte, por causa disso eu teria que falar assim, não é a mulher da minha errado, vida, casei casei errado. errado. Gente, são coisas pequenas, medíocres. Isso aí Mas que não vão desaparecer. existe até até hoje. hoje. Pastora Então, o que ocorre? É você olhar para você e falar assim, gente, eu estou errado.
Eu preciso de mudança, eu preciso mudar esse meu jeito de ser, esse meu comportamento. O complicado é que as pessoas só olham para o próprio umbigo, só pensam nelas mesmas. Ah, não está me agradando, então acabou por aqui. Conversinha. Se você assumir um relacionamento, um compromisso, que é algo que vem da parte de Deus, está doendo, vai até o fim. Pague um preço, porque é esse preço que Jesus pagou por nós. Né? A Bíblia fala que a gente tem que amar nossa esposa, né? Assim como Jesus ama a igreja, amou a igreja e deu a vida por ela. Eu dou a minha vida. Quando eu dou a minha vida, eu renuncio muitas coisas dentro de mim. Eu era um cara tinha dificuldade de pedir perdão. Uma vez, isso no início, eu gritei com Regina, né? Fiquei muito nervoso mesmo. Falou que preocupava ele. Só que muitas vezes as pessoas têm medo de falar as coisas no namoro. E se eu falar e ele terminar comigo? O problema é seu. E o que eu percebo é que quase todas as perguntas estão ligadas ao medo. Sim. É impressionante o quanto essa geração está amedrontada. Parece que, assim, é o último homem da face da terra ou a última mulher da face da terra, pelo amor de Deus. Medo de não achar ninguém, medo de casar errado, medo de não saber se relacionar. Aí depois, quando casa, medo de ter filhos. E as pessoas, elas E não aí fica sabem. nessa Eu bola. já ouvi muitas vezes. A pergunta é: como que deve ser o namoro? Como que se namora? Primeiro que eu acho que a base do namoro, de qualquer relacionamento, é a comunicação. As pessoas não sabem mais se comunicar. Por exemplo, vocês são de uma geração que eu acho que até hoje vocês devem fazer isso. Quando vocês precisam resolver alguma coisa, vocês não mandam WhatsApp, vocês ligam. Não fica, responde. Porque essa geração nossa é assim. Aí gera ansiedade. Visualizou e não respondeu. Fulano não respondeu. Fulano não me mandou bom dia. O que é que as pessoas fazem hoje em dia? Manda uma mensagem, posso te ligar? Como assim posso te ligar? Essa porcaria aqui é feita para aqui. A primeira função disso aqui é ligar, meu irmão. Não é mandar WhatsApp. Então você liga para a pessoa e resolve. Né? As pessoas estão se relacionando por WhatsApp. Elas não têm coragem de sentar, conversar, olhar no Aí olho, quando sai, só vai para cinema que não dá para conversar, sai de galera que não dá para conversar, aí chega em casa, só fica no WhatsApp. Gente, se liguem então, fica lá 2 horas conversando, esclarecendo, se não der ao vivo, mas conversem. Você precisa ouvir tom de voz, você precisa ouvir a reação Hoje tem da ligação pessoa. de vídeo. Lembra que a gente fazia Skype? Mas não era muito vídeo na época do Skype que a gente fazia. Mas era o quê? Era chat, tipo MSN. A gente se falava por vídeo. Mas porque depois eu o tinha nosso essa celular não necessidade, tinha ainda. até hoje eu tenho, de conversar com as pessoas olhando nos olhos, vendo a reação, ouvindo o tom de voz. Porque mensagem escrita não tem tom de voz, cara. É muito E perigoso. até áudio não tem reação facial. E a comunicação corporal é muito importante num Tem relacionamento. santidade, tá? Porque fala corporal, os jovens já ficam tipo... Não, porque assim... Marquem de ir a algum lugar para conversar, vai num café. Veja se levanta a sobrancelha, se puxa, endemonia. Satanás. Aldo Giovanni, por exemplo, a gente tá aqui, coloca ó. a mão para trás. A gente tá conversando de boa. Cara, dá uma cortada nele, parece que ele... Fala, meu Deus, a gente tava tão bem, você endemoniou do nada. Já trava. No quê? No trânsito. No trânsito. O trânsito não tem como não demoniar um monte de barbeiro nessa cidade, meu irmão. Então, você precisa ver a reação da pessoa quando você confronta de um erro, de um defeito, mas tenha sabedoria nas palavras. Não adianta você chegar para mulheres casadas, homens casados, você chegar destruindo a pessoa, porque a alma dela depois não consegue ser reconstruída. Mas você pode mostrar com palavras amorosas as atitudes que ela está tendo que não está te agradando. A gente tem que ter sabedoria, né? A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos destrói. E poderia falar com a sua própria boca, com a sua própria língua vai destruir. Então nós temos essa arma nas nossas mãos e precisamos saber usar. Vamos lá. Como conseguir um bom dinheiro para casar? Noivado. Eu ri porque eu pensei em drogas. Qual a forma certa de guardar e investir? Vamos falar, então, do equilíbrio. De que não precisa ter o mundo pronto financeiramente, mas também tem que ter uma base, né? Básico, Como que é né? isso? Quando nós casamos, quer dizer, eu trabalhava, ela trabalhava, nós alugamos uma casa, compramos as coisas, porque a vida era mais difícil.
Naquele tempo era muito mais Adquiriram difícil. um bem, não tinha Então, financiamento, não existia hoje é o que- muito fácil a você facilidade financiar uma que tem casa e hoje. tal. Naquele tempo que nós casamos era muito difícil isso. Então, quando nós casamos, quer dizer, ganhamos pouca coisa, acho que uma geladeira e alguma coisa, e o resto nós compramos e fomos morar de aluguel. E fomos tocar a vida. Então, eu falo assim, o problema maior dessa geração é que tudo vem pronto, né? Então, Capinados. muita facilidade, e isso tem afetado muita gente. Quer dizer, a pessoa vai entrar no relacionamento, o nível de ansiedade dela é muito grande. Ela fala, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer... Ele só pensa coisa ruim, só pensa se vai dar ruim. E se tudo der certo? E se tudo funcionar? E se as coisas andarem? Então, quer dizer, por que fica sofrendo por antecipação? Fala, eu acho que a maior dificuldade da atual geração é não ter atitude. É que as pessoas não têm atitude. Então, você tem que entender que a vida ela é feita um dia de cada vez. Então, eu tenho que viver o hoje. O amanhã não existe, querido. Quem é que vai saber se amanhã vai estar vivo? Não existe o amanhã. O amanhã é uma esperança que você vai estar aqui. Mas você tem que viver o hoje, viver esse hoje intensamente. Não pense no hoje. Claro que você tem que pensar o futuro, você tem que se organizar para o futuro, mas você tem que falar. E a questão é, quanto que eu ganho? E fazer planejamento. É porque às vezes tem noivos casados que nem sabe quanto que o outro ganha. Não existe isso. Isso não Quando se pode. viu- Você vai precisar saber quanto a pessoa ganha, e a pessoa tem que ganhar, tá? Então, se você não trabalha, não entre num relacionamento. Beleza? Vamos do básico. Mas o que faz? Eu ganho X, você ganha 2X. Você ganha X, ganha 2X. Quanto que a gente precisa para conseguir viver? Quanto que custa mais ou menos uma conta de luz, uma conta de água, um aluguel onde a gente vai poder morar? É isso que vocês têm que fazer, gente. Não é pensar, nossa, será que a gente tem dinheiro para fazer a festa dos sonhos, para ter a lua de mel dos sonhos? Isso não é o casamento. O casamento é o que acontece no dia seguinte desse. Né? Quando a gente foi casar, teve até um casal que falou assim, o legal é quando completa 1 mês de casado. Aí eu falei, porque daí chega todas as contas do primeiro mês. Você está casado Aí mesmo. eu falei, não, mas o apartamento já estava antes, então já tinha que pagar a conta de luz, condomínio. Você tem conta, gente, que você nem imagina que tem IPTU, se tiver carro tem IPVA. Eu aprendi ontem, né? Demorei a aprender as siglas. Mas coloque no papel. Só que não fique esperando ter a vida perfeita. Eu preciso ter o apartamento dos sonhos, com os móveis planejados dos sonhos. Gente, não vai existir. Tudo perdido. Né? A gente vai construir uma vida juntos. Vocês vão construir juntos. Então, não fiquem nem um extremo, nem outro. Beleza? Essa questão da construção que tem que ficar gravada na nossa cabeça. Você vai construir uma vida, uma família... Uma vida a dois. A dois. Né? Eu me lembro que quando eu comecei o relacionamento com a pastora, eu não tinha exatamente nada. Nada Exatamente. de nada. Nada. Só a roupa. E nós decidimos, né, na época, morar juntos. Irmão, eu trabalhava numa marcenaria e eu falei, não, eu vou assumir isso aí, porque minha mãe olhou para mim e falou assim, você não vai tirar a filha dos outros da casa dela para fazer ela sofrer não, hein? Minha mãe foi bem sincera Fica a comigo. dica. Né, minha mãe era... Eu falei, não, mamãe, que é isso? Deixa comigo. E eu comecei assim, por espelhar, né, olhar para meus pais, eu falei assim, não, eu vou honrar a minha mãe e meu pai. E nós fomos morar num lugar pequeno, né, mas eu não tinha móveis. Mas graças a Deus, aí aquela palavra, né, quando você coloca o pé, né, Deus coloca o chão. Tinha um rapaz lá na firma, lá, na empresa, que estava indo embora e nos vendeu todos os móveis. E na época, eu falei assim, mas eu não tenho como te pagar. Ele falou assim, não, você vai pagando por mês, você manda para mim. E nós, assim, começamos a nossa vida. Não tínhamos nada. E nós aluguei a casa, né? Na época, acho que era só eu que trabalhava, ou você já estava trabalhando no doce? Não me lembro. Peraí. Não, trabalhava. Não é memória aqui, Olha, a memória gente, é que desse lado. interessante. Eu lembro quando o Cleito chegou, na draga aqui, Eu já ganhando uma tinha... micharia, Depois e veio tendo uma dois família filhos, grande já para sustentar. depois veio 2 filhos, Olha aí.
2 filhos, né? 2 meninas, e eu ali, cuidando da casa. Veio o terceiro, que foi o Mateus, eu já estava na igreja. E depois veio o quarto, o Lucas. Gente, eu não morri, eu estou aqui. Vocês estão entendendo? Então, se eu conseguir, dentro das minhas limitações que eu tinha, você que é um jovem, nessa geração, que hoje está tudo avançado, tecnologia, você está na faculdade, está estudando, vai ter medo do quê? Então, é um momento de você pensar assim, puxa, eu tenho inteligência, tenho capacidade, eu vou avançar, eu vou me estruturar junto com a minha noiva, com a minha namorada, nós vamos falar sobre isso, nós já vamos planejar isso para que isso ocorra. E interessante que a pastora falou, casamento não é aquela festa, né? O evento. Gente, isso não é o casamento. A gente faz uma festa e fica endividado. Tem gente que só pensa nisso, pastor, só pensa nisso. Ah, festa, ai, vai ser lindo, vai ser lindo. Não, depois que é o casamento que começa a acontecer. Mas eu acho que a atitude, você entender que Deus está com você e Ele vai te dar suporte em tudo, isso precisa estar muito claro no teu coração. Yes. Para a gente encerrar agora, eu queria que cada um de vocês dessem um conselho para os solteiros. Para quem está solteiro, que é a maioria solteiros, levantem a mão aí, para a gente ver mais uma vez. Para quem está solteiro, qual é o conselho que você poderia dar para esse povo? Pastor Clô. Primeiro, se você, rapaz, já está na idade suficiente para namorar, tem um emprego, está estabilizado e tal, quer dizer, tem que começar a sondar realmente e romper com esse ciclo. Eu falo assim, aquilo que eu falei, as mulheres andam em bando mesmo. Então, você tem que ver uma ponte para começar a desenvolver uma amizade, se relacionar, ter as moças da mesma forma. Mas eu falo assim, não entre para ter um relacionamento com alguém que não está definido, não tem uma profissão ou não tem um emprego fixo, o cara ainda vive na casa do pai, da mãe, sustentado por mesada. Sai fora, porque você entrar num relacionamento desse, quer dizer, fatalmente você vai chegar a vias de fato, ter um relacionamento sexual com essa pessoa, e depois você vai só se frustrar. E aí depois vai entrar para um próximo relacionamento totalmente frustrado. Então, tenha critérios. Se eu fosse dar um conselho para você, tenha critérios com as pessoas com quem você vai se envolver. Tem muito rapaz bom aqui, tem muito rapaz bom já, com idade para casar, bem resolvido financeiramente, só que, às vezes, para as meninas, eu falo, as meninas, às vezes, querem casar com pão e morrer de fome. Tá? Então, para de Explica ficar... aí, porque ninguém... O pão hoje não tem mais essa expressão. É que antigamente o cara que era bonito, ele era um pão, o cara entendeu? bonito antigamente era chamado de, olha aquele pão lá, né? Então, por fora, assim, bela viola, então, por dentro. Então, hoje as meninas querem assim, eu quero que casar com o cara mais lindo. Mas o cara mais lindo, ele vai te Gente, levar... eu casei com o mais feio da igreja. Então, olha que coisa linda, verdade. Hoje, Deus, Jesus cada Cristo dia mudou eu o estou ficando viver. mais bonito. Eu me amo, hein? Tá mesmo. E eu me amo. Eu casei pela fé. Eu vi o futuro e decidi morar nele. E que futuro, hein? Então E fica a que futuro. dica aí, né? Que exterior não é tudo. Na verdade, Você fica exterior... atrás do gatinho. Toda panela tem a sua tampa. Verdade. Tá? Então, você não fica pensando em estereótipo, não. E ele usava coletinho. E ela detestava o coletinho. Só depois que casamos que ela falou. Suportei o coletinho. Eu falo assim que, para mim, né, o melhor presente de Deus foi o meu casamento. É o meu casamento, depois os meus filhos, né? E é bom demais estar casada, ser casada e ter construído esse casamento. Então, esse medo, né, do casamento, medo de se relacionar, a gente tem que enfrentar esse medo e se abrir para os relacionamentos. Eu falo que todo relacionamento, ele dá sinais. O rapaz, né, ele vai dar os sinais de que se ele é um rapaz bem intencionado ou não, e a moça também. E aí cabe o quê? Você julgar. Né? Não jogar um pano quente em cima daquilo ali, mas resolver. Apareceu uma situação, resolva. Apareceu a segunda, resolva. É se abrir para os relacionamentos.
promover, né, eu acho que vocês já fazem isso, promover esses encontros mesmo, para que vocês possam descobrir as pessoas que estão aqui dentro da igreja mesmo. Hoje tem vôlei na Afonso Pena. Entendeu? E Vê se onde vai o aproximar. movimento. E se tiver muito difícil, vão colocar uma camiseta aí, ó, estou disponível, estou querendo me casar, me procure, esse é meu telefone. Lógico que não precisa nada disso, que vocês fuçam tudo aí, descobrem tudo, né? Mas isso precisa acontecer, né? O rapaz, ele tem que dar... Essa dica é boa, estou disponível, é boa. O rapaz tem que dar sinais de que ele está interessado, né? E a moça também. E esse negócio aí, vou esperar a pessoa ideal, não existe. Tem que dar esse tempo para vocês se conhecerem, né? E aí para decidir se vai ou não vai. Tem que ter esse tempo. Também não vai, o primeiro que aparecer e der sinal de que está disponível vai ser esse. Pode ser, mas como também pode não ser. Mas o que eu falo? Dá certo quando existe um propósito, gente. Clodoilson, ele tinha um propósito, eu também, construir uma família. E hoje nós temos a família que sempre foi o propósito do nosso coração. Não, ele tinha esse propósito, eu também. Ministerial nós não tínhamos, porque eu era traumatizada, machucada, ferida, queria casar com tudo que... Qualquer pessoa, menos pastor, né? Mas não casei com pastor, mas depois ele se tornou pastor. Não teve jeito, né? Então, tem que ter algo em comum, tem que ter. E as outras coisas a gente vai trabalhando. Por exemplo, a minha família ama bacalhau, né? E a primeira vez que o Clodoilson foi conhecer a minha família, quer dizer, toda a família, não meu pai e minha mãe, mas minha avó, minhas tias, foi na época da Páscoa e tradicionalmente a minha família, né, é o bacalhau que é servido. Gente, que vergonha que eu passei, porque só tinha bacalhau. A minha avó foi fritar um bife para ele, né? E hoje ele ama bacalhau. Então, são coisas, estou dando esse exemplo. Eu não assim. comia feijoada, passei a comer por causa de manhã também. Então, são coisas que depois não significa que o outro vai ser para sempre daquele jeito. Por exemplo, eu gosto de dobradinha. Até hoje ele não gosta e não vai gostar. E tudo bem. É bom, hein? E tudo bem. Você entendeu? Tem coisas que ele, como eu também. Né? Por exemplo, eu conheci o Clodoilson, quando eu conheci, eu não sabia o que era uma x-salada, eu não sabia o que era uma banana split, um sundae, eu não comia bobeira, a gente comia comida de verdade. Aí, ó. Você entendeu? Aí. E fui aprender a comer bobeira com ele. Mas também eu ensinei ele a comer alimentos saudáveis. E aí é o equilíbrio. Então, você não vai encontrar uma pessoa 100% exatamente. Mas tudo na vida, você tem que correr o risco. Né? Tudo na vida você tem que correr o risco. Só não dá para arriscar se o cara é crente ou não, tá, gente? Aí que a gente fala, eu não vou achar o cara perfeito. Então, ele é tudo, menos crente, então eu vou nesse. Não, essa área não dá para arriscar. Nós estamos dentro do contexto, né? Daqui do contexto cristão, né? Que vocês... Porque às vezes a gente fala assim, o jugo desigual, mas às vezes o jugo desigual está aqui dentro. Não é porque o cara é crente também que vai dar entendeu? certo. Às vezes é um jugo desigual para você. Você está estudando, batalhando, conquistando, e o cara não está nem aí, Incomodado. né? Está acordando meio-dia, aí vai para a roda do tereré, né? Então, Posta isso selfies. aí. Pastor Cleiton, conselho para os solteiros. Galera, o que eu tenho para falar é: sonhe. Sonhe com a sua família. O que nos preocupa nos dias de hoje é que algumas pessoas, para não falar muitas, não sonham em relação a isso. Eles sonham em ter carros, em conquistar coisas. Já falei com pessoas que disse para mim assim, eu não vou casar, eu não quero casar. Porque viu alguém da família se frustrando, ou os pais se separaram, enfim, foram feridos com isso. Mas nós temos que entender o seguinte: nós fomos estabelecidos para ser instrumento na sociedade, para mostrar que o casamento dá certo. Isso nós precisamos almejar, ser gerado. Você precisa lutar e sonhar por isso, porque Deus, Ele que estabeleceu o casamento. Foi Deus que estabeleceu o casamento, e é lindo. Família é algo que Deus estabeleceu, e a vontade de Deus é que você encontre sim a sua esposa, o seu esposo, e que você seja feliz.
A esposa que você procura, o esposo que você procura, de repente ela pode estar aqui dentro, do seu lado. De repente pode ser a pessoa que você conversa com ela todos os dias. E você fala assim: ah, pastor, está viajando. Acho que não. Sim. A Regina, quando eu conheci, eu jamais imaginei que eu poderia estar casado com ela. Mas o tempo passou e Deus nos uniu novamente. E hoje nós nos tornamos um casal feliz. E é isso que Deus quer fazer com você. Sonhe com a sua casa. Por mais que alguém na sua família não teve um casamento que foi para frente, mas você diga: não, o meu vai. Não é porque o do fulano, do ciclano deu certo, o meu com certeza vai dar certo. Sonhe com isso, almeje isso, e Deus, Ele vai te abençoar, porque casamento é algo de Deus. Amém? Pastora Rê. Bom, a palavra do Senhor diz o seguinte: jovem, eu vos escolhi porque sois forte. O que nós temos percebido e temos visto nessa geração, né? Eu acho que tudo aqui se resumiu à questão do medo. Eu acho que o medo, ele tem travado muito as pessoas de sonharem. O medo tem travado muitas pessoas de tomarem atitudes, decisões e alinhar um propósito. Eu acho que o conselho maior para um jovem hoje, eu estou aí com a minha família, né, um desafio hoje. Já tem 6 jovens, né? ali. Tem 3 jovens. Eu vou expor ela aqui, mas eu vou expor para testemunho. Eu estou com a Milena. A Milena hoje está com 20 anos. Está num relacionamento. E eu digo sempre para ela e o pastor também: filha, ajuste o seu propósito. Veja qual é o propósito desse garoto, o que ele quer, o que ele sonha, quais são os projetos dele. Conheça a família dele. Porque nós somos os maiores, né? E os mais interessados em te abençoar para que você vá bem. Então, o conselho é: procure ajustar o propósito primeiramente e conhecer e romper com as limitações, com o medo, porque tudo vai dar certo. Deus à frente, tudo dá certo. Eu fui uma menina assim bastante frustrada, não sonhava jamais com casamento, nunca imaginei em ter filhos, né? Poucas pessoas aqui conheceram a minha história e conhecem as moças que passaram pelo encontro. Então, assim, eram projetos que eu não tinha para mim, mas Deus tinha. E tinha, na verdade, Ele nos uniu. Eu conheci o Cleito bem antes do tempo de conversão. Nós nos conhecemos no colegial, época de colégio. E muita água passou debaixo da ponte. Depois de anos, eu revi ele e Deus nos uniu. Mas, quando nós nos casamos, nós não tínhamos um prumo no nosso casamento. Deus não era, de fato, presente no nosso casamento. E aí nós passamos pelo encontro, aqui nós fomos ajustados em Deus e decidimos a colocar esse prumo, e Deus abriu as portas, Deus nos abençoou. Se nós vivíamos felizes, hoje nós vivemos o dobro da felicidade. Por quê? Porque Deus está à frente. Deus, Ele é o nosso prumo, Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Então, assim, tudo dá certo, família é projeto de Deus. E muitas vezes a gente vai conversar com um jovem, ele está bloqueado em relação até de tomar a decisão em ter filhos. Eu rompi e Deus, olha o que Deus fez comigo, né? E Deus não tem filhos prediletos. Deus, Ele me ama assim como Ele ama você. Então, assim, o conselho que eu quero deixar é: ajuste o propósito, sabe? Coloque diante de Deus, conversa, conheça a família do garoto que você está interessado ou da garota que você está interessado. Porque o casamento, ele tem tudo para dar certo, desde que Deus esteja nos planos de vocês, nos projetos de vocês. Amém? Amém. Amém. Vou deixar aqui um recadinho então para os solteiros. Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se o Senhor for o teu Deus, Ele vai estar ao seu lado em todas as fases da sua vida. Então, calma. Não se desespere, não é o fim do mundo que você está vivendo hoje. Essa fase que você acha que não vai ter fim, que você acha que está ruim, não se desespere. Faça de Deus o seu Senhor e Ele vai estar com você em todas as fases da sua vida. Queridos, não existe fórmula, sabe?
A fórmula da felicidade, ela não existe. A fórmula de relacionamentos perfeitos não existem. Eu sei que vai parecer muito crente o que eu vou falar, mas a minha maior alegria antes de encontrar com Rebeca foi Jesus ter me encontrado. Se você não tem alegria sozinho com teu Deus, o que te faz pensar que você vai ter alegria com qualquer outra pessoa do jeito que você está? Nosso primeiro relacionamento tem que ser com Deus. Se você não tem isso alinhado na sua vida, todas as outras coisas vão ser desalinhadas, a tua vida vai descarrilhar, nada vai dar tão certo como você planejou. Eu observo a minha vida e vejo como tudo aquilo que eu sonhei e planejei acontecem. E não é porque eu faço, mas é porque eu permito que Deus faça na minha vida. E isso começou há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu tomei uma decisão de viver uma vida para Deus. Eu nasci num lar cristão, sou filho de pastor, mas eu queria construir uma família. Eu nunca quis ter coisas, eu nunca coloquei na minha vida ter tal carro ou tal tipo de moradia, não. Eu sabia que isso viria. Eu sempre soube que quando eu fosse casar eu teria o meu apartamento com tudo dentro. E quanto que eu tinha guardado? Nada. Zero. Porque a minha vida, ela é um resultado da vontade de Deus e não da minha manipulação. Quando eu e Rebeca começamos a namorar, ela me encontrou no momento que eu não estava vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo. Eu lembro que eu tive uma conversa com o meu pai e o pai falou: filho, eu não te criei para viver isso. Eu não te treinei para você viver esse tipo de vida, filho. E eu lembro que eu estava vivendo uma crise naquele momento. E eu conversei com os meus pais. E eles ajustaram a minha vida. Me lembraram do meu propósito. Eu lembro que quando eu fui conversar com meus pais sobre eu querer namorar a Rebeca, foi domingo depois de um culto. Meus pais estavam trocando de roupa no quarto. Eu entrei e eu falei: gente, eu quero namorar com a Rebeca. Aí manhã ficou toda feliz. Ai, meu filho, ela é tão legal. Ela é a melhor de todas. Você vê o rolo que eu tava. De todas a lista que já... E pai falou assim: vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Eu já tinha Love you, sogrinho, deve estar assistindo. Eu já tinha apresentado a Rebeca para os meus pais. Eu nunca fiz nada, tudo aquilo que eu fiz, sem a aprovação dos meus pais, deu errado. E quando eu apresentei a Rebeca aos meus pais, apresentei para minha tia também, acho que eu te apresentei para a Dinha, apresentei para os meus irmãos, para a Jéssica e para a Jefferson. Jéssica já amava a Rebeca e torcia já era amigas para que nós nos casássemos e começássemos a namorar. E depois de ter visto todos os meus erros e perceber que não tinha uma fórmula mágica, eu falei: eu vou fazer valer a pena tudo. Eu tenho que fazer isso. E foi interessante que semana passada aconteceu uma situação do nosso casamento, uma coisa simples. E eu quis bater o pé para parecer que eu estava certo. Nem lembro o que é, mas continua aí. É um negócio do presente, eu acho, né? Ah, tá. Foi outro dia. Foi. E aí... Ele não é bom de datas igual... Pra mim tudo foi esses dias. Esse ano, 2019, foi esses dias. E eu falei assim: cara, me ensina então como que você quer fazer para poder dar certo. Eu poderia bater o pé, eu poderia ser turrão, eu poderia tudo, mas o que eu sempre quis na minha vida foi ser um sacerdote na minha casa. Eu não quero ser um macho que não ouve a esposa, mandão, controlador. Muito pelo contrário. Nós vivemos numa sociedade de vida. Isso daqui é uma sociedade de vida. Então ela dá opinião nas coisas. Não é só eu. Ela dá opinião, ela tem liberdade para falar o que ela quiser. Não só sou eu. E eu também tenho liberdade para falar o que eu quero. E nós não nos magoamos, porque nós falamos com jeito, com respeito, com carinho. Então, não tem uma fórmula mágica, mas existem princípios que, apesar de não serem mágicos,
são sobrenaturais. E quando nós começamos a nos relacionar, eu falei, eu quero fazer tudo certo, porque eu quero contar para os meus filhos que eu respeitei a mãe deles do início do nosso relacionamento até o dia que nós nos casamos. Eu não fiz nada de errado. Eu não estou dizendo que, pastor, mas a minha vida já está toda errada. Não, a sua vida pode dar certo a partir do momento que você decidir dar certo diante de Deus. Eu lembro que eu vinha para cá e eu me esforçava para estar com ela, com os amigos dela, com os pais dela, com a família, com as pessoas que faziam parte do contexto da vida dela, com os pastores que estão aqui hoje. Então, eu já fui um forasteiro nessa terra. E o que as pessoas queriam era ver quem eu era. E elas ficavam paradas, elas não faziam nada, elas só ficavam esperando ver o que é que ia dar daquele relacionamento. E eu tive que conquistar as pessoas. Quando eu vim morar aqui, eu quis conquistar cada pastor da nossa igreja, porque eu queria não ser só colega ministerial, mas amigo deles. E eu acho isso maravilhoso, porque hoje eu sou amigo do Clô. A gente é amigo de trocar ideia, de falar com as paradas. Levar ele para tudo que é viagem. A gente viaja junto, a gente troca umas ideias viajadas, é legal o nosso relacionamento com o pastor Cleito. Mas o Aldo quer que eu vá? Falei, de primeiro era o Apóstolo, agora é o Aldo, né? Não, agora eu falo assim, pai, o Clô tem que ir com a gente, cara. Ai, meu Deus. Não, vamos levar o Clô, cara. Como que vai ficar nosso parceiro de viagem fora? Então, Na última foi Clô, Apóstolo José Edmilson, Aldo Giovanni, pastor Evaldo, e ainda foi o pastor Elvídio. Mas foi todo mundo, se der alguma coisa errada nessa viagem. Eu lembro que eu encontrei a Jace no avião, ela falou assim, pastor, esse avião não cai, né? Eu falei, não, minha filha, esse avião não cai, tá tranquilo. Não tem fórmula mágica, mas tem um Deus poderoso. Deus, ele é especialista em perdoar passado, pecados passados. E eu quero que você entenda algo. Aquele que confessa e deixa. Deus, ele não perdoa as pessoas que são safadas. Deus, ele sabe qual é a oração sincera e qual não é. Então, Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Ele não quer que você tenha uma vida ferida, que você tenha um relacionamento instável porque você está transando com o seu namorado ou com sua namorada. Deus quer que você tenha uma vida maravilhosa. O mínimo que você pode fazer é agradar a Deus nesse momento da tua vida. Porque a próxima etapa da sua vida vai ser agradar a Deus e o teu cônjuge. Mas quem consegue agradar a Deus, consegue agradar o cônjuge. É verdade. Então, se você não consegue agradar a Deus, qualquer relacionamento que você se enfiar, você vai estar entrando em um problema. Não importa quão bonzinho você seja, quão boazinha você seja. A fórmula que você deve ter na sua vida é a palavra de Deus. Siga os princípios do Senhor e tudo na sua vida vai na direção certa. Não vai ser uma vida perfeita, mas vai dar tudo certo. Amém. Então, a minha expectativa como seu pastor é que, diante de todos esses conselhos de pessoas mais experientes do que nós, de casamentos duradouros, você entenda algo, que o nosso desejo como pastores da igreja é que vocês sejam os jovens mais felizes da terra, que daqui saiam casamentos maravilhosos. O meu desejo é casar você, eu, pastor Cleito, eles também casam, são casamentos maravilhosos. O nosso desejo é casar você com a pessoa certa, com a pessoa que vai encaixar no que Deus tem para a tua vida e que Deus tem para a vida dessa pessoa, para que você não tenha uma vida capenga, um dá certo e o outro não. Não. Nós, esses 3 casais aqui, os 2 dão certo, como casal, naquilo que flui através de Deus também. Nos nossos ministérios fluem conjuntamente. Procura alguém que está perto de Deus, mas só encontra alguém que está perto de Deus quem está perto de Deus. Porque se você não está perto de Deus, quem está perto de Deus vai ser um crentão, vai ser uma crentona, só fala de Jesus. Meu irmão, se você não gosta de falar de Jesus, você está no caminho errado. Porque se você não fala da pessoa que mais te ama e da pessoa que você mais ama, você vai falar de quem? Dessa criatura que está ao teu lado? Porque Jesus entregou a vida por mim. E a pessoa que eu mais amo, Rebeca sabe, não é ela, é Jesus. Porque no dia que eu deixar de amar mais a Jesus e amar mais a ela, o nosso casamento, o nosso relacionamento entrou em desequilíbrio.
E aí, fazendo um adendo, como eu sei disso, tudo aquilo que ele faz para Deus e que muitas vezes tira o nosso tempo juntos, eu preciso entender e celebrar. Né? Hoje, todos os sábados, o Aldo renuncia a estar comigo, estar com a família, com o Levi, ir almoçar com os meus pais para poder ficar estudando para vir aqui pregar. Aí hoje, como era um bate-papo, eu falei, amor, você vai almoçar com a gente hoje, né? Aí o Levi estava do lado, eu acho que o papai não vai. Aí eu, por quê? Ele vai ficar babalhando. Vai ficar trabalhando. E se eu fosse uma mulher egoísta, eu falava, mas você não tem tempo com a gente. Ai, o Levi não tem aula, você tem que ficar... Não, se eu sei que eu casei com um cara que ama mais a Deus do que a mim, eu preciso entender que a rotina dele vai ser em torno de Deus, vai ser em torno do ministério. E assim, a gente não tem esse tempo de qualidade no sábado, mas nós temos em outro dia. Mas porque foi muito bem estabelecido desde o namoro, nós não temos problemas hoje. Entendeu? Não tenha vergonha de ser quem você é. Não tenha vergonha de viver os sonhos que Deus colocou no teu coração. Se a pessoa não ama os teus sonhos, ela não te ama. Porque um sonho de verdade transforma você em uma outra pessoa. O meu sonho era ser um pastor, era pastorear pessoas. No que eu me tornei? Como que você me chama? Pastor Aldo. O nosso sonho nos transforma na pessoa que nós nos tornaremos. Se essa pessoa que você está gostando não quer que você seja essa pessoa, não gosta de quem você quer se tornar, se afaste dessa pessoa. Não queira agradar pessoas. Entenda algo, você não precisa dar satisfação para ninguém. A sua satisfação é para Deus. A gente vive num mundo que a gente quer dar satisfação para as pessoas. Nas mídias sociais, naquilo que nós fazemos. A nossa satisfação quando nós somos solteiros é para Deus, para os nossos pais e dentro do nosso contexto para os nossos líderes, nossos pastores. Eu nunca vou dar um conselho porque eu não gosto de alguém. Todos os meus conselhos são dados debaixo daquilo que eu vejo. E eu vejo algumas coisas e eu falo para a Rebeca, anota aí, ó, esse relacionamento não vai dar certo. Não é porque eu não quero que dê certo. Não, eu quero que dê certo. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Mas tem coisa que está tão na minha cara, eu falo, ó, gente, não vai dar certo por isso, por isso, por isso. Ai, pastor, mas a gente vai orar. Não existe oração mágica. Não existe oração mágica. Pastor, o senhor pode orar pra gente? A gente está namorando, ora pela gente. Ora, oh Deus, abençoe eles aqui. Mas se você não orar antes, a tua oração no meio do namoro não vai funcionar. Não vai. Ai, eu vou mudar ele. As meninas têm isso, né? Não, ele vai mudar comigo, eu sou diferente, eu vou mudar ele. Não vai, ele não vai. Ele vai endemoniar com você. Ele vai se tornar o Satanás que ele sempre quis ser, não tinha oportunidade. Ah, mas ela vai mudar. Ela não vai mudar. A essência principal da pessoa, ela continua. Rebeca não vai deixar de ser tímida. Ela está mais falante, ela está mais para frente, mas dentro dela tem uma coisa tímida aí. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Onde eu chego, eu vou conversando com as pessoas, vou falando com os humanos, assim, vou falando com eles. E Rebeca, ela fica às vezes com vergonha de mim, porque eu vou falando com os humanos. Eu falo, Rebeca, a gente tem que falar com os humanos. Eles são pessoas semelhantes a nós. Eles falam também. O meu desejo é te casar num momento maravilhoso da tua vida. Você não precisa fazer festa para casar. Não coloque essa culpa social na sua vida. O que você precisa é casar com a pessoa certa. Se não tiver festa, vai ter bênção do mesmo jeito. Porque a bênção da nossa igreja não está ligada às festas que são feitas ou não, mas ao princípio que foi respeitado ou não. Nós casamos as pessoas que respeitam os princípios que nós pregamos, acreditamos e vivemos. Nós não estamos contando historinhas, nós estamos contando coisas reais, vida real. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar dessa mensagem. Que Deus te abençoe.